Pronto. Então agora falando de reservatório. Então a gente fez esse apanhado geral aí do que é perfuração e completação. Lembrando que a gente já trabalhou esse conteúdo ano passado, mas é importante a gente linkar e entender, né, como é que isso funciona. Então, na verdade, é que hoje a gente tem a gestão de reservatório e tal, mas a engenharia de petróleo ela é muito interligada. Então, é como aquilo, a parte de EIP, né, que é exploração e produção. Então, nós temos a geologia e a geofísica, né? Eu costumo até fazer a analogia que o geofísico ele é um médico, né? Aqui, ele é equivalente, assim, ele tem esse status. Então, normalmente quem opta em fazer geologia e geofísica, né? A gente teve até, acho que é a Letícia, a vice-presidente do Petroif, que ela optou por fazer geologia. É uma área muito promissora porque ela é muito abrangente, ela vai muito além do petróleo, né? A maioria dos geólogos que eu conheço, na verdade, eles não trabalham com petróleo. Uma vez ou outra na carreira, eles acabaram atuando na área de petróleo, mas a parte de mineração, essa transição energética vai precisar de lítio. Lítio não nasce em árvore, ele é um bem finito, né? E tem que ser explorado para os geólogos. Né? Então, geofísicos também, para fazer essa descoberta, é um procedimento até, não vou dizer igual, mas semelhante ao processo de exploração de petróleo. Então, o minério de ferro, o carro elétrico, mas a lataria dele continua sendo. Né? Você tem alguns de fibra de carbono, é carro de alta performance que é muito caro. Então, a parte de plástico do carro, né? Hoje em dia o carro é mais plástico do que outra coisa. E a transição energética é uma realidade muito mais presente no curto, médio prazo a nível do hemisfério norte, né? A nível de Europa, Estados Unidos, Canadá e talvez um pouco a China, Japão, não é? Austrália ali talvez. Mas para países em desenvolvimento, ela é uma perspectiva de longo prazo. Né? Então, quando eu digo longo prazo, aí é uma perspectiva que comece a viabilizar economicamente para nós meros mortais latino-americanos tupiniquins, né? Comece a viabilizar aí daqui umas 2 ou 3 décadas. Então o reservatório, né, ele vai compilar conhecimento de geologia, geofísica, engenharia de reservatório, que é uma coisa bem específica. Engenharia de reservatório realmente é uma disciplina muito característica de petróleo. E a parte de produção, quando isso tudo está sendo feito, você vai produzir, né, é que ali ele acabou havendo uma distinção. A produção aqui bota perfuração, completação, tá. Daqui é da referência que eu peguei, mas depende. Dependendo dos autores, ele vai subdividir a IP de outras formas. E o abastecimento, transporte, refino e comercialização. Então, é essa parte aqui que eu até quero falar com vocês com maior detalhe. É isso daqui que está em xeque hoje por conta das questões pandêmicas e do conflito lá no leste europeu, protagonizados pela Rússia e pela Ucrânia, né? Mas aí com desdobramentos na cadeia de supply chain, né? De abastecimento global. Pode, por favor, Sara, por favor. Pode abrir o microfone, quanto mais interativo, melhor a aula. Vai escrever, Sara? Ah, sim. Tá, enfim, perguntas vocês podem ir colocando aí, gente. Depois eu vou respondendo conforme forem aparecendo. Pode escrever. E outra, se não existe pergunta idiota ou pergunta simples. Esse é o momento de aprender, de perguntar, de questionar. Tá? Se vocês têm alguma dúvida se vão seguir na área de petróleo, na área de exatas, ou até mesmo qualquer outra área, não é? Se vocês querem aproveitar esse diploma que vocês estão conquistando aqui, se vocês querem que isso faça sentido na vida profissional de vocês, mesmo de uma forma temporária,
Esse é o momento da gente tirar a dúvida, não é? Eu fiz o meu ensino médio, foi relativamente integrado até assistente administrativo, não é? Hoje eu uso ele em segundo plano, né? Não é minha primeira formação. Mas tudo que eu aprendi ajuda muito até hoje, na minha forma de organizar, principalmente. E foi o que pagou minhas contas durante a faculdade. Não é? Então, não necessariamente pode ser uma etapa da vida de vocês exercer o técnico de petróleo. Não necessariamente aquilo que vocês vão fazer a maior parte da vida. Até porque hoje em dia é muito comum a gente mudar de profissão, a gente mudar de área. A gente vai mudar de área aí. A minha geração, meus colegas mudaram pelo menos uma vez, né? A geração de vocês é ainda mais dinâmica, vai mudar 2, 3 vezes de área de atuação. E isso é normal, não é? Então a saturação pode ser um tipo percentual que o fluido ocupa. Isso, exatamente, Sara. Muito boa colocação. Na verdade, aí você já acabou se respondendo. Mas nós temos o volume poroso, né? Ou seja, aquela parte da rocha que são os espaços vazios que podem ser preenchidos. Então, esses espaços vazios eles podem ser preenchidos, teoricamente, por óleo, água ou gás, não é? Lembrando que a gente pode ter diferentes tipos de gás, H2S, CO2, não é? Então, o quão saturado aquilo está de um fluido ou de outro. É exatamente isso. Então, é o percentual desse espaço vazio, que aqui a gente vai chamar de poro, tá? De determinado fluido. Tá? É muito boa a sua colocação. Então, olha, a arqueologia, né, a paleontologia, a historiografia, né, ela parte muito de a gente ter que assumir determinados fatos, né? Então, como a gente vai entender que esse resto aqui foi isso algum dia? Então, isso que é ser engenheiro de reservatório também, pessoal. A gente não tem uma imagem clara do reservatório. Então, todo reservatório que eu mostrar aqui para vocês, ele está errado. Todo reservatório está errado. A gente nunca vai conseguir ter 100% de certeza o que está lá em subsuperfície. Porque imagina aí o ambiente que vocês estão agora. Não sei se vocês estão na sala, no quarto, não sei onde vocês estão, no quintal, aí da casa de vocês, ou até mesmo no IF. Mas imagina que a pessoa ela vai descer um cano, tá? Vou botar bem a grosso modo para vocês entenderem. E que eles só vão ter esse cano que está sendo descido, ele consegue colher informações ao redor dele, da parte próxima, alguns poucos metros, no máximo algumas poucas dezenas de metros, que é o que a perfilagem faz, não é? Então é isso que um poço representa no reservatório. Então imagina que o reservatório é toda essa área que eu estou aqui, toda essa área aqui. E o poço ele desce e ele vai conseguir ter essa área de alcance. Então a partir disso eu posso assumir que eu tenho uma grande chance de que ele tenha outro comportamento, né? Ele tem essa tendência de comportamento. Só que conforme eu vou produzindo, conforme essa saturação, essa quantidade de óleo vai vindo, ela é dinâmica, ela não se mantém a mesma, a quantidade de água ela é dinâmica. A tendência é que a quantidade de água aumente e a de óleo e gás diminua, né? Então, inicialmente a gente vai produzir mais óleo, depois o gás vai aumentando, essa saturação de gás vai aumentando, e depois a saturação de água vai aumentando, porque a gente vai fazendo poços injetores, tá? Lembrando, cada caso é um caso, mas normalmente reservatórios têm essa dinâmica. Então, eu achei esse vídeo aqui interessante porque ele mostra, olha, 15 anos de erosão da água batendo, né? Ali, a água. Então imagine um reservatório. Aqui, ó, 25 anos de erosão da água na rocha, né? Ou seja, erosão, desgaste. E 50 anos de erosão. Então, a rocha é diferente aqui, nesse vídeo, gente. A água é diferente nesse vídeo. Então, o que mudou ali? O que fez essa rocha ganhar um novo formato? Exatamente, Arthur. O tempo. O fator tempo fez com que a mesma rocha, diante do mesmo fluido, tendo a mesma altura
ali a força de impacto, né? A água caindo com a mesma intensidade, o tempo fez com que essa rocha adquirisse um canal preferencial de fluxo, né? Fez com que ela tivesse lá uma diferente forma, uma diferente preferência de escoamento daquela água. Um reservatório é a mesma coisa, gente. Então, quando a gente chega num reservatório, ele vai ter um comportamento e ele vai mudar ao longo do tempo, por conta da erosão, tá? Isso é lógico que a erosão, da forma como ela é abordada aqui, ela está muito mais, ela representa, esse vídeo representa muito mais o processo de formação de uma bacia sedimentar, tá? Aquela rocha, ela desaparece? Ela vira poeira cósmica? Não. Ela vai se fragmentando e formando pequenas rochas, né, que são deslocadas e levadas para outros lugares. Tá? A mesma coisa a matéria orgânica. Se ali você tem um determinado animal ou vegetal, ele vai sendo arrastado por esse processo erosivo, por esse processo de desgaste. Então esse vídeo ele é muito ilustrativo porque é um vídeo da realidade. Ele mostra de forma simples, para quem aí costuma frequentar cachoeira, né, você pode ter essa análise muito bem ilustrada. Não é? Então, para que serve a engenharia de reservatório, toda aquela parte de exploração? Então, gente, muito antes de eu chegar com toda essa minha parafernália tecnológica aí, então eu vou ter que escolher uma hora, eu vou ter que escolher o que vai ser melhor. Vai ser uma semi-submersível, uma plataforma fixa, uma de gravidade. Aqui é um poço produzindo, vai ter que botar um manifold, uma árvore de Natal, um BOP. Então isso daqui é um arranjo submarino. Então isso daqui é engenharia subsea. Por exemplo, normalmente sabe quem atua aqui, ó, no fundo do mar? É o engenheiro civil. É o engenheiro civil que cuida desse arranjo submarino. E você sabe aonde está dedicado os esforços hoje da indústria? É fazer com que essas estruturas que estão aqui em cima, primeiro, elas não serem mais, não terem mais pessoas ali. A ideia é que no futuro próximo, e próximo mesmo, aí vamos botar aí 10 anos. Quando eu falo próximo a nível de indústria, gente, é uma década, né? É uma década e meia, a gente já tem plataformas inabitadas, totalmente operadas remotamente. E aqui a médio prazo, né, vamos botar 2 décadas aí, é que a gente não tem mais essas estruturas aqui em cima, mas tudo no fundo do mar. Então, quem está atuando principalmente aí? Engenheiros civis e engenheiros mecânicos, tá? Até porque, gente, a gente tem muito lítio no fundo do mar, a gente tem muito minério de ferro no fundo do mar, né? Que são matérias-primas básicas para a gente fazer a transição energética, para ter aerogeradores, para ter placas solares, para ter carros elétricos. Muita dessa exploração está aí, né? E o que acontece? O que os olhos não veem, né? Então imagina, vai estar toda uma indústria funcionando debaixo d'água, né? Então o impacto social que aquilo vai ter, né, você só vai ficar sabendo daquilo de impactos negativos, de vazamento, de acidentes que vão ter. Não existe indústria 100% sustentável, né? Ela sempre vai gerar um impacto, até porque a população está muito grande e ela vai continuar aumentando. Então, por mais que você pegue, imagina se todo mundo igual por exemplo o Rio de Janeiro, 1/3 da energia elétrica do Rio de Janeiro, ela vem de energia nuclear, vem lá de Angra. Então 1/3 da energia que chega em Cabo Frio, aí vocês não têm represa. Lá na minha cidade, Barra do Piraí, é energia hidrelétrica. A cidade tem a própria energia hidrelétrica que a Light gerencia, ela gera energia elétrica. Então Piraí, Barra do Piraí, Volta Redonda, são cidades que possuem hidrelétrica própria para geração de energia em âmbito municipal. Mas elas precisam de um aporte de termoelétrica, de fornos que tem lá em Campos, que tem na altura ali, eu não lembro muito bem, na altura ali de Rio das Ostras, Silva Jardim, tem outra Furnas ali. Nós temos uma Furnas subindo ali a Serra das Araras, que é da queima de gás, da queima de diesel. Então a energia elétrica que chega na casa de vocês, parte dela vem da energia nuclear, parte dela vem da queima de gás, parte dela vem da queima aí de diesel, não é?
Então, essa é a matriz de geração de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro, não é? Mas vocês veem essa... Vocês sabiam, por exemplo, que parte da energia elétrica que chega até a casa de vocês vem da energia nuclear de Angra? Né? Um terço, ou seja, uma parte altamente relevante. Mas a gente não vê, não é? A gente não vê. Então, não teve acidente lá em Angra. Então, é a mesma coisa, a tendência, né, até por uma questão de pressão social, né, a tendência é isso vir para debaixo d'água. Não é? Então, até o Eric falando, se for botar na ponta do lápis, a energia nuclear é a mais limpa que tem. O problema é quando você tem acidente. Né? Exatamente. E outra é o uso militar que pode ser feito, né? Quando você usa ela em larga escala para atender uma nação como o Brasil de proporções continentais, você vai ter que ter muitas usinas. Então, é o que abre brecha, né, para um armamento, para um uso militar da tecnologia. Então, exatamente, tem uma resistência, até por conta de Chernobyl, tá em pauta de novo, né? Porque foi lá na Ucrânia e por conta desse contexto aí. Então, já pegando esse gancho, então, gente, eu peguei esses dados aí, ó, gráfico gerado 3 de março de 2020, né? Foi gerado aí há 5 dias atrás. Então, trouxe informações, ontem eu montei essa parte para contextualizar vocês, tá? E essa doideira aí? Então, por que que, por exemplo, outros conflitos, por exemplo, em 2014, se eu não me engano, né, a Rússia reanexou a Crimeia, que está aqui, ó, né? Então, por que que não se falou tanto como está se falando agora pela Ucrânia, né? Olha aqui, ó. Olha aqui esse gasoduto passando pela Ucrânia. E ele não passava pela Crimeia. Tá? Então, para vocês terem noção, eu estava vendo que um pouco mais de um terço do gás que abastece a Europa vem diretamente da Rússia. Não é? Vem diretamente da Rússia. Então, isso deixa eles altamente vulneráveis, principalmente porque olha só onde que é o local de armazenamento do gás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de armazenamento de gás russo na Europa. E todos eles ficam na Alemanha. E a Alemanha é a principal economia da União Europeia. Dos 26 Estados membros, se eu não me engano, tirando ali depois do Brexit, né, da saída do Reino Unido. Então, vai justamente no coração econômico desse conglomerado, né, político que é a União Europeia. Então, estruturalmente, vocês entenderam o porquê disso, né? Pegando como exemplo aí, o primo da minha esposa, ele estava morando lá em Dortmund, tive a oportunidade de visitar a Alemanha em 2019, mais especificamente Frankfurt e Dortmund. Eu fiz o trajeto Frankfurt-Dortmund de avião não, de ônibus, ida e volta. E não é muito perto, fiquei algumas boas horas no trânsito. E, gente, se tem um país que eu visitei que está muito próximo dessa responsabilidade social, né, é a Alemanha. Muito aerogerador, é, tem uma parte das rodovias dele onde alguns caminhões eles entram ali e eles ficam automáticos e elétricos, né? Então, ou seja, eles são movidos ali provavelmente a diesel, né? Mas quando eles pegam numa autopista que vai atravessar vários países, né? Ou parte de toda a Alemanha, ele fica numa pista onde ele tem um piloto semi-automático que ele fica elétrico ali, velocidade contínua, né? Então, impressionante. Impressionante. Eu fui lá num período pegando neve, então a manutenção que eles têm que ter da estrada para evitar neve na estrada. Então trabalho, trabalho, trabalho. Você vê, você vai andando, a, 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 pelo menos o trecho que eu andei Frankfurt, Dortmund, né? Para eles sobreviverem no inverno, foi em dezembro de 2019. Eles têm que estar trabalhando muito, né, para manter o país funcionando.
E Frankfurt foi onde está o Banco Central Europeu, não é? Então é o coração econômico, é o coração o principal vertente econômica ali da União Europeia. E quando eu estava chegando lá de avião, você vê que são vários aviões passando debaixo de você, então você vê um trânsito aéreo muito intenso. Então, só para vocês. Para que eu quero passar isso? As minhas percepções do quão relevante é a Alemanha. Em nenhum outro país que eu visitei eu vi uma economia tão pujante. Né? Então, daí essa preocupação. Então, esse vermelho é que eu estou falando de gasodutos operacionais. Tá? De gasodutos operacionais. Aqui são justamente o, porque, imagina, o gás ele vem, ele é armazenado. Depois ele é transportado, então aqui é a parte secundária. Então, aonde o gás que vem da Rússia, tá, impacta ali na Europa. Tá? Então, esse é o impacto. Esse daqui primeiro é o fluxo o duro, né, que é o tubo de gás que vem e é armazenado na Alemanha. Depois que ele é armazenado ali, quando ele é distribuído para outros países. Então essas são os principais pontos na Europa onde o gás russo é indispensável, aonde eles foram planejados para receber aquele tipo de gás, aquele tipo de pressão, aquele tipo de teor de enxofre, aquele tipo de teor de dióxido de carbono. Então foram plantas projetadas para receber esse tipo específico de gás. Agora, se você quer pegar gás de outro lugar, você vai ter que construir outra planta de armazenamento, outro tubo de gás, outro gasoduto, outro tipo de processamento, outro tipo de tecnologia. Isso leva anos para ser feito. Tá? Isso numa economia dinâmica como a Alemanha, que provavelmente ela vai começar a se reinventar e pensar duas vezes em ficar tão vulnerável ao gás russo. Não é? Então, beleza, mas qual é a alternativa? Essa é a alternativa. Tá? Esse daqui, olha, então importar aqui da África setentrional, né, que é essa parte norte da África, que é banhada aqui pelo mar Mediterrâneo, importar principalmente de lá. E da Noruega, vou a gente pegar aqui do Mar do Norte, está vendo que o gasoduto ele começa no meio do oceano, né? Então, importar. Mas a questão é construir gasodutos, gasodutos que não existem aqui. Você tem algum aqui, ó, tá vendo? Esses daqui são os que vêm do mar. Tá? Então você vai ter que construir, vai ter que conseguir licença ambiental, vai ter que encomendar o gás, vai ter que viabilizar isso, vai ter que criar essas novas processamentos para poder distribuir. Então você tem que criar toda uma infraestrutura aqui na Áustria, na Polônia, na Romênia, na Hungria, na Itália, no Reino Unido, na Irlanda, na Bélgica, Dinamarca, Lituânia, Estônia. Então, olha, na Grécia, aqui pegar gás da Turquia, principalmente, da Tunísia, da Argélia e do Marrocos. Passando aqui para a Espanha para abastecer todos os outros. Então, olha como que a Europa vai ter que se reorganizar para diminuir a dependência russa. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso não acontece de um governo para o outro. Isso daí tem que ser um pacto político, né? Onde você vai ter aí 3, 4 gestões de governos aí, você vai uma década e meia para você viabilizar isso. Tá, gente? Então, é só isso para vocês entenderem. Agora, já falando do preço do petróleo, eu não sei nem se ele teve alteração, esse recorte eu tirei ontem, é porque que está tudo alto, né? Então, aqui, olha, é uma questão simples de oferta e demanda, né, gente? Então, essa é a demanda de petróleo. Essa é o suprimento, é a oferta de petróleo. Né? Então, de amarelo nós temos a demanda e de azul nós temos a oferta. Então, a pré-pandemia, essa era a oferta de petróleo, 100 milhões de barris por dia. E a demanda estava aqui. Veio a pandemia, tá? Ela jogou a demanda, a necessidade para o petróleo lá para baixo. O que a oferta fez? Diminuiu também. Não vai ficar produzindo.
Tanto que aqui, o que nós tivemos? Nós tivemos a preços de petróleo indo negativo. Simplesmente a gente não consegue travar um reservatório de uma hora para outra. Essa redução tem que ser gradativa, senão você estoura seu poço. Né? Então, tanto o desligamento, o fechamento de algum poço e o religamento dele tem que ser de forma gradativa. Leva dias, semanas. Tá? Então, nessa daí de reduzir a demanda, como a necessidade de petróleo baixou muito mais rápido do que a oferta, fez com que um fenômeno único registrado até então, né? Você tivesse navios petroleiros cheios de petróleo sem ter aonde botar. Simplesmente porque eles chegavam nos portos e falavam, ó, minha refinaria já está cheia. Eu não tenho aonde armazenar, né? Então o poço lá não pode ser fechado de uma hora para outra, a plataforma tem um limite de armazenamento. Aí o poço, ó, estou diminuindo a vazão do meu poço. Aí a plataforma, olha, estou no limite da minha capacidade. Vem um navio aqui aliviador, que é o navio dos petroleiros. Carrega, olha, eu estou no limite da minha capacidade, vou escoar isso em algum porto, em alguma refinaria. Ele chegava lá, o cara falava, olha, eu não tenho onde estocar isso. Então, simplesmente, aqueles preços negativos eram o pessoal pagando para não pegar petróleo, porque não tinha onde armazenar. Tá? Então, você ficou uma série de navios petroleiros simplesmente no mar, né? Porque não tinha onde descarregar aquele petróleo. Tá? Então, por isso que o petróleo chegou a ser negociado a menos 15, se eu não me engano. Né? Mas isso foi rápido e tal. Então, olha o que está acontecendo. Isso foi ontem que eu tirei essa informação. O maior preço já registrado, olha aqui, pegando aqui de 1990, né, final de 80, o preço do barril do petróleo aqui em 2008 chegou a 128, 130, por volta de 130, e aqui nós já estamos chegando a 123 dólares, o petróleo Brent, que é a mistura de petróleo que é negociada lá na Europa e para onde vai a maior parte da exportação do petróleo brasileiro. Nós temos o WTI, que é o petróleo norte-americano, e nós temos o Brent, que é comercializado principalmente na Europa. Tá? E normalmente a Petrobras usa como referência o preço do petróleo Brent. Então, para vocês verem aonde que a gente está. Então, isso daí viabiliza uma série de outros projetos, isso olhando na questão de mercado, tá? Não entrando na questão política, ideológica, moral ou ética, tá? Olhando meramente números, o que está acontecendo. Mas olha só o que está acontecendo. Então isso gera inflação, né? Isso gera inflação por quê? Como vocês sabem, de 2016 para cá houve uma série de políticas do governo do Temer para cá, que só foram se intensificando para a abertura dos mercados, né? Abertura da economia, o chamado liberalismo. Então, o liberalismo é dado por isso, oferta e demanda. E ele, normalmente, ele é dolarizado. Ele é dolarizado porque a economia mais pujante, historicamente, ainda é a norte-americana, não é? E ela é pautada, principalmente negociada, né, as commodities, petróleo, milho, soja, café, trigo, fertilizantes, são negociados com preço em dólar. Não é? Então, o petróleo não é diferente, só que atualmente, essa notícia aqui, olha, de 3 de março também, de 5 dias atrás, ali como eu tirei ontem, está mostrando de 4 dias. A Petrobras já não tá, já diminuiu. Então, de 2016 para cá, do governo Temer para cá, 2016, 17, 18, 19, 20, o que estava falando? Não, paridade internacional. Uma economia liberal, ela tem que praticar preços de mercado. Não é? Quem intervém historicamente, intervém em preços, tenta manipular preços, são governos não com uma ótica de mercado, mas com uma ótica social. Historicamente, normalmente, é um outro tipo de gestão. Não estou falando que uma é melhor do que a outra, estou falando das diferentes ações que os diferentes governos tomam ao longo da história. Então, o que está sendo feito? Está sendo feito um não repasse dos preços. Esse não repasse dos preços do petróleo foi muito feito ali
nos anos 2000, né, durante ali 2002, 2006, 2008, 2012. Então, esses anos, essa era a política de não repasse. Para quê? Para você evitar a inflação dentro do país, para você evitar a alta de preço, porque aumenta o preço do combustível, né? O que isso vai reverberar? O caminhão que entrega lá o pão, o leite, né, o arroz, o feijão, o óleo no mercado, o frete deles é mais caro. Então ele vai cobrar mais caro para o dono do mercado. E o dono do mercado vai cobrar mais caro do, do, do consumidor. Tá? Então, para você fazer uma mudança, ela fica mais cara. Não é? Então, impacta na mudança. Então, o caminhão que vai transportar aquele esmalte de unha, aquele condicionador para o salão de beleza, o caminhão que vai levar o pneu, o óleo de um carro, né? O caminhão que vai levar o material escolar para uma papelaria, todos eles são movidos a diesel, gasolina, a gás. Não é? Então isso tudo está subindo. Isso tudo é baseado no dólar. Aí são duas questões. Um preço é o preço do barril de dólar, o outro é o câmbio. Tá? Então o câmbio é a quantidade de oferta de determinada moeda numa economia. Então se a gente tem muito dólar entrando na nossa economia, o dólar ele abaixa. Então normalmente você tem muito dólar entrando na economia quando aquela economia é atrativa. Tá? Agora, quando a economia não é atrativa, pelos mais variados motivos, né, o dólar valoriza. Né? Por quê? Você tem menos dólar circulando na economia. Então, isso é câmbio. Não é? Então, aí junta essa catástrofe que a gente está tendo agora, que a gente só teve como referência nos anos 80, né? Nos anos 70, nos anos 80, que lá ficou conhecido como inflação galopante. Não é? É justamente essa mudança muito dinâmica, às vezes no mesmo dia, né? Você ia de manhã comprar um arroz, estava R$ 5, você ia depois, à tarde, estava R$ 7. Então você tem a noção. Né? Agora essa mudança está acontecendo não no intraday, né, que você fala, mas semanalmente eu já vejo o preço da diferença. Eu vou semanalmente no mercado e eu estou vendo. Alguns produtos acabam deflacionando, outros nem tanto. Isso vai puxando toda uma coisa. Mas falar, professor, mas o Brasil não é autossuficiente? Então, olha aqui, daqui pegando dados do Instituto Brasileiro de Petróleo, né, que é um grande parceiro aí do Petroif, a gente pega aqui, então isso daqui, olha, é a quantidade de petróleo que o Brasil exporta, tá? Isso daqui em cinza, é a quantidade de petróleo que o Brasil importa aqui, não, escuro, desculpa, esse daqui é a importação, tá, de petróleo, aqui é a exportação de derivados, né? Então aqui é o que a gente exporta de petróleo bruto e o que a gente exporta de derivados, tá? Ou seja, já refinado. E aqui é o que a gente importa de petróleo bruto e o que a gente importa de derivados. Esse é o nosso saldo aqui 2021. Não está contando ainda esse atual conflito da Ucrânia com a Rússia. Então, o que acontece aqui? Vocês veem que a gente tem uma necessidade de importação. Só que a boa parte dessa importação ela acontece pelo setor privado. Só que a Petrobras ela ainda ela é responsável por atender boa parte do mercado. Né? Aí seria algo da ordem de 80, 90 mil. Teria que ver esse número mais preciso, mas é alguma coisa nessa ordem. O resto é iniciativa privada. Só que como ela está praticando um preço anti-mercado, e o setor privado ele tem que praticar preço de mercado. Não é? E ela não, ela está jogando desconto lá embaixo, porque ela é uma estatal. Né? Na verdade, ela não é estatal, né? Ela é capital aberto, né? 51% estatal. Mas ela é o que dá direito do governo de ocasião, né? Do governo de momento, fazer o uso político dela. E todos os governos fizeram uso político dela, desde 54, lá em Getúlio Vargas, todos os governos fizeram. Né? Getúlio Vargas, JK, Jânio, Jango, Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici, Figueiredo, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e o Bolsonaro. Não é diferente. Todos fizeram uso
político dela. E agora não está sendo diferente. Só que a economia está muito mais integrada agora. Ela está muito mais interdependente. Está extremamente interdependente. Não é à toa que a gente sente rapidinho. Rapidinho a gente sente essa dinâmica. Então, você vê quando, né, caramba, está acontecendo uma coisa na Ucrânia, quando que isso ia reverberar aqui no Brasil, com essa rapidez que reverberou, no espaço de 1, 2 semanas. E a gente já sentir um pouco, a gente vai sentir ainda mais. Porque principalmente fertilizantes vêm lá da Rússia, e tem trigo também que passa ali. A Rússia e a Ucrânia são responsáveis aí por parte do trigo, né? Principalmente o pão vai ser muito impactado. Né? 1/3 do trigo mundial, se não me engano, passa por lá. Né? Então, eu não sou especialista em commodity, mas, por exemplo, essa parte aqui, é para você ver, né? Quem estuda petróleo tem que saber um pouco de tudo, né? Um pouco de economia, de física, de química, de matemática, de computação, de inglês. Eu costumo brincar, né, que o especialista de petróleo ele é o ornitorrinco da ciência, né? Você não sabe nada muito a profundo, mas você tem que saber o mínimo para conversar com um economista, com relações internacionais, com logística. Não é brincadeira não, realmente é um desafio, mas eu gosto. Mas aqui, por exemplo, para quem tem interesse nós temos uma ex-aluna, a Camila, ela até participou de um Petrochat. Atualmente ela trabalha em São Paulo operando commodities. Ela compra e vende. O setor de. Ela se formou em administração pela Fundação Getúlio Vargas, se não me engano, se especializou no mercado de commodities. Hoje em dia ela trabalha no mercado financeiro e o curso técnico de petróleo, o que fez, né? É engraçado, eu vejo ex-aluno, o curso técnico de petróleo que vocês fazem acaba funcionando como uma especialização no mercado atual. Aí é engraçado, né? Que é nível técnico, mas aí as pessoas vão fazendo direito, economia, administração, engenharia, vão fazendo outras coisas e acabam indo para a área de petróleo por conta do curso técnico. Né? É engraçado, né? Como o mercado está absorvendo o diploma de vocês, o conhecimento de vocês. Então, essa defasagem, né, que está sendo complicado. O Miguel perguntou, essa política de exportação de óleo bruto e importação de derivado, peraí, perdi aqui, tem relação com a capacidade do parque industrial brasileiro? Tem sim, Miguel, tem sim. Tem total relação o nosso parque de refino, ele é antigo, ele foi projetado num outro contexto de choque de petróleo dos anos 70 e 80, principalmente. Ele não foi feito no contexto do pré-sal, então hoje o pré-sal ele é muito mais da metade da produção de petróleo brasileiro. Eu até mostrei lá naquele slide, lá, qualquer coisa, dê uma olhada lá para pegar o número exato. Então, por isso essa necessidade. Né? Então, imagina, então, gente, uma economia, um país, ele é feito de várias necessidades. E o Brasil, ele tem especificidades muito distintas, muito distintas. Não tem como você passar uma régua. Né? A dinâmica aqui de Campinas, de São Paulo, é outra, completamente diferente de Cabo Frio. Completamente diferente de Macaé, completamente diferente de Campos do Goytacazes, completamente diferente de Barra do Piraí, que foram as cidades que eu já morei. Então, tem umas especificidades lá em Barra do Piraí, nós temos a metalúrgica de Barra do Piraí e a rede ferroviária. São os principais empregadores da cidade. Então, os principais geradores de emprego. Aí em Cabo Frio é a indústria do turismo, né? Em Macaé, a indústria do petróleo ali acontecendo. Lá em Campos você tem a cana-de-açúcar, você tem o mercado estudantil acontecendo, né? Tem algumas fábricas lá. Então, cada região tem a sua especificidade. Né? Então, olha, eu falei de 3 cidades aí, 3 regiões que eu já morei no Rio de Janeiro, com economias completamente distintas. Então, não tem como você passar uma régua nacional e falar, não, o Brasil vai funcionar dessa forma. Não, ele tem especificidades, ele tem heterogeneidades, né, econômicas e necessidades. Algumas regiões precisam de um Estado mais presente, outras nem tanto. Né? Podem ter, então, é o que se fala da política ambidestra. Né? Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar esse termo, mas lá os colegas lá portugueses
Alguns colegas italianos e ingleses já usam muito essa terminologia, né? Essa política ambidestra, essa política que sabe se adaptar, essa política dinâmica, né? Mas sim, nosso parque industrial Comperj, o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, na região de Itaboraí, naquela entrada ali de quem pega para Magé, quem está saindo de Cabo Frio indo para o Rio de Janeiro, a proposta foi justamente atualizar a nossa capacidade industrial brasileira, né? Então, só que acabou que ela veio ela foi vendida inicialmente a ser, eu não sei se ia ser só a Petrobras, mas principalmente a Petrobras, foi vendida para algumas empresas asiáticas, mas aí foi fragmentada, foi dividida por setores e tal. A gente importa trigo? É a pergunta do Eric. Olha, sinceramente, eu teria que pesquisar, né? Trigo não é uma. Posso até jogar aqui, ó. Balanço comercial trigo Brasil. Vou pegar 21, né? Vou pegar uma imagem aqui só para a gente ter uma noção. Aqui tem uma balança comercial, né? Então, aqui tem saldos negativos, é porque está importando e está exportando, né? Eu não conheço, né? Se for justificar aqui, né, essa dinâmica da balança, mas deixa eu ver aqui. Tem uma dinâmica aqui de importação e de exportação. Sim, vi aqui, joguei aqui rápido. Aí mas eu não sei o que determina, tá? Não sei o que determina lá, complexo, suco, café, carne, a gente exporta e importa, tá, gente? Então tem uma troca acontecendo aí. In natura, lá, açúcar bruto, refinado, então é a mesma coisa, né? Álcool etílico aqui. Então provavelmente o trigo também deve ter alguma coisa, né? O trigo bruto, processado. Então a gente pode ser exportador, o principal, por exemplo, exportador de trigo bruto, aí de processado, como eu vi de açúcar. Né? A mesma coisa petróleo. Tá? Então, e isso é um mercado de commodities. Né? Estatais privadas para a construção de refinarias ou indústria que trabalhem com petróleo? Sim, Miguel. Sim, tem. O problema é que o que está em alta? É construção de refinarias ou construções de parques de aerogeradores ou painéis solares, né? Ou carros elétricos? O que a sociedade, o que a mídia está clamando, está pedindo? É refinaria? Entendeu? Não é criticando. É o contexto, é o retrato, é o fato. Né? A gente tem que ter responsabilidade com o meio ambiente, a gente vive nele. Né? Na verdade, a gente é hóspede do meio ambiente, então a gente tem que tratar, né, o dono da casa com todo respeito, essa parte eu concordo. Mas a questão você tem as principais economias do mundo, que é uma outra coisa também que eu estava vendo, que elas estão dificultando o acesso para a indústria, ao crédito, à indústria do petróleo e facilitando para as empresas de aerogeradores e painéis solares e carros elétricos. Tudo bem, é um incentivo fiscal. Só que o que acontece? O mundo ainda precisa de petróleo. É o que eu mostrei para vocês. O que a Europa vai fazer para diminuir a dependência do gás russo? Ela vai recorrer a aerogeradores, painéis solares? Vai, mas ela também vai construir novos gasodutos. Tá? Então, é o que eu falei para vocês. A tendência do mundo é não ficar somente dependente do aerogerador e painel solar. Ter uma matriz mais diversificada, por incrível que pareça, muito parecido com a que o Brasil tem hoje. Né? Então, o que está acontecendo? Passar isso para a iniciativa privada, né, ainda mais refinarias muito caras, fatalmente você vai precisar do capital estrangeiro. E o capital estrangeiro está tendo dificuldade de conseguir crédito para investir na energia do século passado, que é o petróleo. Entendeu? É muito complexo, é muito nuance. Não tem, assim, entre 0 e 1, você tem aqui uma gama de números decimais muito grandes, né?
o termo que costuma se usar é entre o preto e branco, né, aqui dentro de petróleo, eles são apenas uma listra aqui nas extremidades. Essa parte cinzenta é extremamente complexa. Então essa parte cinzenta que eu estou tentando mostrar o tamanho dela, tá? Que existem várias camadas de complexidade. Eric, também tem isso também. Ela não é somente isso, mas ela também tem esse viés de dualidade, né? Ela é dúbia, ela é hipócrita em alguns pontos, sim, ela é. Mas acontece, desde que o mundo é mundo, né? Sim, Marcela, pode ajudar. Investir nessas refinarias agora poderia ajudar, mas o problema é que não acha muito comprador. A Petrobras conseguiu vender algumas coisas, mas não ao ponto de resolver o nosso problema, mas vai ajudar. Tipo no acordo Mercosul-União Europeia. Todo mundo criticava o Brasil falando que a gente desmatava anos. Aí tem essas questões também comparativas, né? Mas lá é outro clima, né? A relevância do bioma, da fauna e da flora para os Estados Unidos, para o mundo, é outra, né? Aí você pega lá, mas os Estados Unidos desmatou tanto, quanto? Tá, mas o quão relevante é a fauna e a flora norte-americana para a manutenção do clima global? Né? Qual é a importância da fauna e da flora brasileira para a manutenção do clima global? É a mesma, Eric? Ou você acha que é diferente? É mais uma variável que eu estou botando nessa equação, só para vocês entenderem o quão complexo é isso. Então, então são biomas distintos, são pesos distintos. O Brasil está bem mais próximo da zona equatorial, então também tem isso. Foi um país que se industrializou de forma muito intensa, muito rápida, né? Não foi o primeiro país a se industrializar, começou lá na Inglaterra, no Reino Unido, né? Mas ele se industrializou muito rápido, né? E numa época onde o contexto ambiental não era falado. Então era outro contexto, né? É importante a gente considerar isso também. Os contextos é quando as decisões foram tomadas, né? A gente é fruto de um contexto. A gente descontextualizar é irresponsável da nossa parte, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Agora, para encerrar, já que a gente deu muita profundidade, né, nesse contexto atual do petróleo, né? Uma notícia de, de, dessa semana, né? Então eu peguei em vários veículos aqui, isso é muito importante, gente, informação. Hoje a gente vive uma guerra de retórica, uma guerra de narrativa. Então eu trouxe para vocês aqui todos os jornais que eu assisti, né? Eu trouxe da Jovem Pan ao G1, a canais de economia, Seu Dinheiro, Infomoney, né? Tá. Quais estão sendo as manobras? A Petrobras ela está só nessa atual gestão, né? Nesse atual governo de ocasião. Nós estamos no segundo ou no terceiro presidente da Petrobras. Segundo, eu tenho certeza. Terceiro, eu teria que dar uma olhada. Mas vai recorrer ao atual presidente do Flamengo, né, que é o Landim, que se reelegeu no Flamengo há pouco tempo. E ele é engenheiro e ele é funcionário da Petrobras de carreira. Ele foi presidente da BR Distribuidora, ele trabalhou durante 26 anos na Petrobras, saiu da Petrobras para trabalhar no Grupo X do Eike Batista. Depois ele saiu, foi presidente da Cameron, que é uma empresa voltada para a parte de árvores de Natal, completação de poços. Depois ele fez a própria empresa de petróleo, que é a Ouro Preto, e ele vendeu agora, ano retrasado, se eu não me engano, né? Então ele é um especialista na área de petróleo e gás. Foi conselheiro da Petrobras durante o segundo mandato do governo Lula, né? Onde a política da Petrobras ali era justamente não repassar. Que em 2008 a gente teve uma crise muito complicada no mundo. Vocês viram ali o preço do petróleo onde estava. Só que aqui para o Brasil não veio porque nossa economia estava muito fechada. A gente não sentiu muito, porque não se praticava o liberalismo aqui da forma como está sendo praticado agora.
Agora, como a economia está muito mais aberta, ela está muito mais susceptível à variação do que está acontecendo no mundo. Você tem aspectos positivos e negativos de uma economia fechada, de uma economia protecionista, e você tem aspectos positivos e negativos de uma economia liberal. Não tem como aqui eu falar, eu defender majoritariamente, seria hipócrita da minha parte. Economia não é um assunto binário. Ele é binário para os fã-clubes ideológicos, talvez, não é? Mas para o profissional técnico que bota o pé no chão, ele sabe que tem efeitos colaterais. Todo remédio, por mais que você tome, igual toma um remédio controlado para hipertensão, né? Um antihipertensivo, né? Mas ele gera efeitos colaterais. Ele vai cuidar de um problema, mas eu tenho que gerenciar os efeitos colaterais dele, não é? Então, qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose, não é? Então, a gente tem que entender várias coisas. Então, Miguel, se vai ser otimista ou não sei. Teoricamente, ele tem um know-how da indústria, ele tem um know-how ele é funcionário de carreira da Petrobras, ele saiu para ir para a iniciativa privada, é comprovada a capacidade de gestão dele, tá? Mas aí cabe você formar sua opinião, não é? Então aqui, o Infomoney, que você poderia dizer que é o principal jornal econômico que trata aí os Faria Limers, né, que é justamente a principal veia econômica do país, vê com ressalvas, né, devido à proximidade dele com o atual governo. Mas, de novo, ele foi muito próximo do governo do Lula também, e aí? Ele é muito próximo desse governo atual, né? Então aí, será que proximidade com o governo tem a ver? Então talvez lá no contexto de 2006, 2008, que ele teve lá na Petrobras também do governo do Lula, será que o mercado viu com bons olhos a proximidade dele com o governo? Agora está falando que não, mas lá atrás será que viu? Eu não sei. A gente tem que pesquisar para formar a nossa opinião. O que eu não posso é só olhar um jornal e tomar e me apropriar dessa opinião. Não. A construção de uma opinião ela tem que perpassar por várias fontes. Não é? Então eu trouxe aqui para vocês, todos os links estão disponíveis aqui. Olha lá, presidente do Flamengo, conselho da administração. A questão ele vai continuar sendo presidente do Flamengo. E a missão dele é justamente preservar, evitar esse repasse do preço do barril de petróleo para cá. A Petrobras já está praticando um preço antimercado, dentro de um governo que pratica, pelo menos que a retórica do governo é enaltecer o mercado. Né? Então está sendo contraditório nesse ponto, mas olha o contexto. Né? Vai fazer o quê? Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão praticando o preço do mercado, só que o câmbio deles tem a questão cambial. Tem a questão que a gente está no ano eleitoral, não é? Então, tem vários contextos. Está saindo de um contexto pandêmico, né? Então, não tem como a gente simplesmente terceirizar a culpa para governos, ou só para a pandemia, ou só para a guerra, ou só para o câmbio, ou só para a infraestrutura do nosso parque de refino. Repare que é tudo disso um pouco. Vocês estão conseguindo perceber onde eu quero chegar? Olha o tamanho dessa zona cinzenta. Eu não estou dando certeza para vocês em nada. Estou botando ponto de interrogação em tudo. Tá? Mas aí o tomador de decisão ele tem que definir alguma coisa, gente. Ele vai ter. O cara tem um currículo adequado para o cargo? Muito, muito, muito bem adequado. Se mostrou um excelente gestor? Mostrou. Ele entrou no Flamengo em 2018. Eu sou vascaíno, mas o cara geriu bem o clube. Não é? Eu não sou hipócrita a esse ponto. Rivalidades à parte. Eu sou profissional da área de energia e entendo que por onde o cara passou ele foi bem sucedido. Né? Então ele tem a qualificação necessária, já passou por lá outras vezes. Agora, se ele vai conseguir entender esse atual contexto, nessa zona cinzenta altamente dinâmica, né, é um grande desafio para a carreira do cara. Se ele vai conseguir conciliar isso, que pelo visto ele vendeu a empresa dele de petróleo há tem pouco tempo, ele ainda está se desligando dela. Ele está ainda na gestão do Flamengo, ele vai estar na Petrobras, então ele vai estar gerindo várias frentes, mas a vida é feita disso, é feita de desafios. Não é? A gente precisa de pessoas altamente qualificadas que estejam capazes de contribuir para o país, independentemente do governo de ocasião. Eu sou dessa opinião.
né? Se eu tenho autonomia para trabalhar, para mim pouco importa qual governo que ele está, se ele está para a esquerda, se ele está para a direita, se ele está para o norte, para o sul, leste, oeste, pouco importa. Se o governo quiser fazer um trabalho bem feito, de qualidade, eu garanto que bons profissionais nós temos no Brasil, né? E o Landim é um deles, né? Agora, se o mercado vai entender isso, não sei. Se o Landim vai fazer um bom trabalho, não sei. Se isso vai ser bom para o Flamengo aí, não sei. Às vezes o cara acaba tendo que sair. E aí? Os flamenguistas de plantão aí. Não é? O que vocês acham disso? Então, pessoal, é isso daí. Espero ter contextualizado vocês